Vamos meditar na palavra de Deus, fica em Mateus 24, 32. O que Jesus manda a gente aprender? Lá diz assim: aprendei, pois, a parábola da figueira, medite e consulte o Espírito Santo, para que o Espírito Santo venha lhe revelar o espírito da mensagem, o espírito de profecia. Então Jesus manda a gente, olha, apontando assim para nós, igreja, olhe para a figueira, aprenda com a figueira, não seja como a figueira, entendeu, irmãos? E aqui ele diz, a parábola da figueira, observe o que é a figueira. E o que é a figueira? Quem é a figueira? O que a figueira significa? Qual é a mensagem que a figueira traz para nós? A Bíblia fala dessas árvores, oliveira, figueira e videira. E chama mais o jambuzeiro, que é aqueles que não dá fruto também. É aquele jambuzeiro, é uma oliveira braba, que está lá no mundo, lá no deserto. Então vamos ouvir aqui o que simboliza a figueira. Pois esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Observe que quando essa figueira começar a nascer, quando essa figueira começar a brotar, quando essa figueira começar a dar os primeiros sinais de vida, porque Jesus está às portas. Então, Jesus é como... Observe, irmão, Mateus 24, Jesus Cristo, ele fala por parábola, tanto para o seu povo, tanto para o mundo, como para a igreja. Tanto de forma material, como de forma espiritual. Tanto para o homem, como para a mulher. Então ele fala aqui por parábola. Jesus Cristo sempre fala por parábola. Que é porque aqueles que meditam é espiritual e os que não meditam é mundano, é do mundo, é natureza do homem. Você entende? É a nação daqueles considerados tolos, os que não entendem a mensagem do Evangelho, que não abraçam, que não cumprem com a lei de Deus. Qual é a lei de Deus? Amar o próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque você acredita em Deus, você ama a Deus, né? Você tem fé. Hoje nós vivemos a palavra de fé. Então Jesus, ele manda a gente aprender com a figueira. Quando essa figueira estiver nessa situação, quando começar para a figueira, é porque terminou para a igreja. Está terminando a era da videira. Existe oliveira, a era dos pactos das alianças, dos cerimoniais, constituído ali com Abraão, com Deus, a fidelidade. Abraão, Isaac e Jacó, todos esses que vieram com fidelidade até Maria. Maria é uma tipologia da nação de Israel fiel, honrada. Então, todos esses que trouxeram essas tradições de fidelidade são considerados oliveira. Abraão, Isaac, Jacó, José do Egito, os profetas, né? Maria, João Batista, Jesus. Esses são considerados oliveira, porque é fiel. Tá? E o que é oliveira? Oliveira é aquele que dá, oliveira é o que dá azeite. E quem é que dá azeite? É os que choram, os que se redimem, os que pedem perdão. Esses que se humilham, pedem a misericórdia de Deus, luta pela fé, é sofredor, né? Ele tem sede de justiça, é os bem-aventurantes, o bem-aventurado. Esse é considerado que ora, que pede a misericórdia de Deus, é render azeite. Então esse é a oliveira, faz parte. Jesus, como sendo a oliveira verdadeira, Romano 11, pode ler lá que você vai entender o que é figueira, o que é oliveira, o que é jambuzeiro, o que é videira.
Então Jesus mesmo disse, eu sou a videira, vós os ramos e meu pai o agricultor, que cuida de tudo. Jesus como a estrutura. E nós os ramos para dar os frutos, ou seja, a continuação das obras de Jesus, de amor, de amar. Como tem na oração do Pai Nosso. Quando vai orar, a oração do Pai Nosso, a gente não fala, me abençoa, me perdoe, Senhor. Me abençoa, Senhor. Aí, em troca do que você fez. Assim como eu abençoei, assim como eu amei o meu irmão, assim como eu perdoei meu irmão. Então, é uma troca. Abençoe para você ser abençoado. Dessa natureza é que Deus abençoa. Tem tanta gente pedindo de Deus bênção, mas não abençoa o irmão. Ora o contrário para a vida do irmão, até mesmo dentro das congregações. Pessoas que vai de roupa diferente a cada culto, de sapato diferente a cada culto, para mostrar ali status, que é mais santo do que os outros. Alguns lideranças, quando sobe aquele degrau, que fica mais em cima do que os outros, mostrando muitos, né, todos, né, alguns sendo modéstia na parte, mostrando que alguns ali não se encurvam. Aí os que estão lá embaixo, que tem que respeitar, né, mostrando impressão, status, brilhantismo, sinagoga, posição social. Então todos esses que têm essa mentalidade, é comparação que Jesus faz com os tolos, que não está entendendo o evangelho de forma espiritual. Jesus mesmo, ele se encurvou para os discípulos, lavando os pés. Apóstolo Pedro não queria. Jesus disse assim, se eu não lavar teus pés, tu não faz parte de mim. Então, mostrando aí a figueira não produz fruto. Figueira é o simbolismo da nação daquele filho que é desobediente, da nação de Israel. E esses ficam sempre para a tribulação. Quando Deus deu 70 semanas para a nação de Israel, lá do Daniel, 69 semanas se cumpriu para a nação de Judeu até a morte de Jesus. Depois que Jesus morreu, aí começou para o outro filho que estava no deserto, a descendência de Agar, filho de Ismael, que estava no mundo pecaminoso, misturado aí, engoldado com o mal. Então Deus tirou daquele filho, parou ali, tirou o poder da vinha e deu a outro. Não tem a parábola da vinha, que foi arrendada a um povo, mas aí não entenderam Jesus como forma espiritual. Aí na morte de Jesus, ele deu a herança para o outro povo, que é a nação gentílica, que dá do mundão, tirando quem é espiritual. Hoje, a igreja do mundo, do gentio, até que tenha entrado a plenitude do gentio, aí volta de novo para a plenitude de Israel. Porque Deus deixou essa última semana para castigar como misericórdia, para não perder esse filho que é desobediente. Da mesma forma como Jesus fala por parábola. Todas essas parábolas, sempre Deus está mostrando 2 em 2. Esse fazendeiro que tem 2 filhos. As parábolas sempre mostrando, o primeiro será os últimos serão os primeiros. Primeiro era a nação de Israel, perdeu a concessão, agora vai a nação gentílica. Jesus, quando morreu, começou a igreja para o mundo, tirar quem é espiritual do mundo. Mas vai terminar a era da graça, aí volta de novo para a nação de Israel. Aí Jesus, sela na arca os prudentes. Aí começa novamente para a nação de Israel. Aí a besta do mar, que é a religião falsa, o mistério da Babilônia, se revela junto com a besta da terra, que é o falso profeta, um homem eleito. Então essa religião falsa está no mundo hoje, colocando as leis para poder aquele homem, quando foi liderar o mundo, organizar o mundo com os 10 chifres, as 10 nações, aí vai, para o final dos tempos, vai haver uma cúpula de 10 nações para dominar o mundo. E eleger um homem. Aí quando eleger esse homem, aí esse é que é
o homem do pecado, o filho da perdição, tá? Aí todos esses que aderiram, que levantaram ele, vão ficar para a tribulação. Aí a igreja sai. Porque até que do meio seja revelado, né? Até que do meio seja tirado, aí será revelado. O apóstolo Paulo, ele cita, primeiro aconteça uma apostasia. Jesus sempre mostrando que no meio, dentro de casa, dentro da casa religiosa, dentro da nossa casa espiritual, vai ter um também que vai se levantar contra. Ou seja, no final dos tempos vai ser como os dias lá de Jardim do Éden, quando o mal enganou o ser humano e injetou dentro da mulher um gene maligno. Da mesma forma vai ser no final dos tempos. Muitos vão se enganarem e vão injetar esse mesmo gene maligno dentro da estrutura humana, para poder tirar, quebrar a molécula natural do ser humano. A Bíblia diz que o que está dentro de nós é maior do que está no mundo. Aí o que a besta quer fazer? Obrigar, ingerir alguma coisa, a tecnologia, a internet, a ciência dentro de nós, dentro do ser humano, para mexer com a estrutura molecular, o caráter de Deus, o caráter de Cristo, que está dentro de nós, que é a palavra de fé, porque vai querer modificar o genoma, quebrar alguma molécula para as pessoas ser híbrida, para as pessoas não lutar, não ir para a guerra, não ser forte, não agir pela fé. Porque aquele que age pela fé, que luta, que quer morar no céu, porque ele sabe que a moradia dele é no céu. Vai à luta, vai em busca. Né? E assim é que nós aprendemos com essa figueira. Quando Jesus diz, olhe para a figueira, quando a figueira estiver na redenção, quando a figueira começar a dar fruto, quando ela estiver no castigo, é que Deus está pesando a mão nele para poder esse filho se redimir. Porque até então Deus está deixando primeiro a plenitude dos gentios, depois a plenitude de Israel. É isso que Deus quer mostrar para nós. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todo... Essa geração é esse último filho, essa nação. Não vai passar enquanto Deus não castigar e até ele se arrepender. Essas coisas aconteçam, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras... Porque tem que se cumprir na vida de Israel a convenção, os 3 anos e meio, a quarentena. Termina a quarentena da mulher, os 3 anos e meio da mulher, né, para nascer essa criança, a virgem. Assim também vai começar para a nação de Israel, como diz o Apocalipse 12. Porque quando nasce essa criança é arrebatada, igreja. Quando nascer a criança lá na nação de Israel, aí quando eles se converterem, aí também é arrebatado. Por isso que a Apocalipse 12 diz que a grande águia, que é o poder de Deus, que está lá diante do trono, vai levar essa mulher longe para a vista da serpente. E ela vai ficar com tanta ira e volta para os remanescentes, porque nem pega a igreja e nem pega a nação de Israel fiel. Os tolos vão ficar. É a comparação que Jesus faz com um jovem rico. Se atrapalha com tanto dinheiro nesse mundo, com prosperidade nesse mundo, com riqueza nesse mundo, né? Com mordomia, com isso e aquilo outro, e não entende o lado espiritual. Não sofre as injustiças. Por quê? Porque eles é que executa as leis. Porque os simples, os mais fracos, os pobres, são os bem-aventurados. E Deus só revela seu mistério para esses simples. Então, esses são comparados como jovem rico, vai ficar para a tribulação. Lá na tribulação vai acontecer a convenção de Israel, aí Deus tira nação, a comparação do judeu, filho judeu, comparado como Jesus, e a mulher do gentio. Então, Deus tira do mundo, do gentio, aquele que não é judeu é gentio, a sua noiva, sua igreja.
Depois tira lá da nação de Israel a comparação do noivo. Aí vai para as bodas do cordeiro. O noivo e a noiva. Tá? As duas testemunhas do Apocalipse 11 vai levar o Novo Testamento para a nação de Israel. Eles vão entender. Aí, como diz aqui em Mateus 24, quando vires o abominável da desolação no lugar santo, aí quem estiver na Judéia não volte. Quem estiver no eirado tente voar. Por quê? Porque é um período de pouco tempo. Depois eu explico essa volta aí do anticristo. O anticristo, como muitos teólogos aí, pastores renomeados, estão errando, dizendo que vai vir agora. Não, o anticristo é o próprio dragão. Ele tem que se manifestar numa pessoa. Ele tem que se materializar. Ele tem que se fazer matéria também, para o modelo de Jesus aqui na terra. Aí, então, quando ele subir do abismo, aí ele incorpora no falso profeta, essa alma do falso profeta, já compactuado, vai lá para o fogo. E aí ele usa o corpo desse falso profeta. E aí o dragão, aí o espírito da antiga serpente, que é o espírito do dragão, se manifesta nesse corpo. Aí acontece uma ressurreição do mal aqui na terra. Aí é onde o dragão reina aqui nesse mundo por 3 anos e meio dos últimos, que é a chamada grande tribulação. Como diz o Apocalipse 9, como estrela cai lá no poço do abismo. Aí lá eles vêm com todas as tralhas deles, os demônios, todo o mal que estão lá. Aí vai vir sobre a terra os caídos, poderosos. Aí vai acontecer muita misura. Observe como é os 7 anos que o mal vai reinar aqui. Existe esse círculo, existe um outro dentro dele. Esse círculo grandão, até esse outro aqui, é a chamada tribulação. E depois dessa outra linha aqui que fica no centro, o epicentro, é a grande tribulação. O anticristo só vai reinar dentro dessa rodinha pequena. Aqui dessa rodona grande só vai reinar as 2 bestas, a da terra e a do mar, preparando as leis e o caminho e o terreno, para quando vier o dragão para dominar o mundo, aí ele vai vir com todo o poder de Satanás. 2 Tessalonicenses 2, 6, 7 e 8. Até que do meio seja tirado, aí será revelado, que é os 7 anos. E depois da tribulação, aí o anticristo em carne e espírito vai reinar por todo o mundo. Aí Deus só vai liberar para ele 3 anos e meio na grande tribulação. Deus abençoe a todos. Então a gente já concluiu. Não hão de passar. O sermão continua. Exortação à vigilância. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe. Tá, irmão? Que Deus abençoe a todos. Vamos ficar atentos. Só o Espírito Santo meditando que ele vai revelar para todos nós. Deus abençoe a todos.